Então aqui, dando sequência, vamos entender um pouco da utilização da ferramenta carimbo. Ela é muito fácil de ser aplicada, embora, né, eu vejo muitos alunos no início aí do curso de Photoshop, eles complicam um pouquinho a utilização dela, mas não tem muito segredo. Primeira coisa, se você quer remover, né, alguma área na imagem, você deve capturar as regiões que estão próximas àquela área. Por quê? Parece que o rosto dela é de mesma cor, né, em toda a área, mas não é. Aqui a imagem até está com uma resolução muito ruim, vocês podem até selecionar outras aí se quiserem, mas eu consigo ver, por exemplo, que essa parte aqui está um pouco mais avermelhada do que esta área aqui, ó, essa área de cima. Então é interessante que, para que você não tenha uma diferença de cor ao aplicar, você capture uma área próxima à área que você quer editar. Então vou pressionar o Alt, já expliquei como que nós fazemos capturas com essas ferramentas, sempre pressionando a tecla Alt. Pressionei o Alt, ó, cliquei aqui fora da área onde está a espinha. Ele vai colocar então para mim a ferramenta de carimbo, né? Quando eu soltar o Alt, ali a circunferência dela pode ser editada aqui também em seu tamanho, eu vou aumentar um pouquinho. Percebam ali que só de passar em cima eu não estou clicando nem nada, só estou movimentando o mouse ali. Só de passar em cima eu já consigo visualizar então que eu vou ter ali, né, uma substituição de cor. Eu posso selecionar a opacidade, eu gosto de trabalhar com a ferramenta carimbo com 80% apenas de opacidade. Por quê? Porque ele não vai dar então uma diferença muito grande. Eu sei que essa cor é muito semelhante a essa por estar próxima, né? Aqui então teria que ter uma cor muito igual a essas que estão em volta. Só que quando você diminui a opacidade, você não aplica 100% dessa cor aqui, ele fica um pouquinho diferente. Vou dar uma vez um clique só. Uma outra coisa, não clique em segura e arrasta. Ainda tem um restinho de vermelho ali e tal, eu poderia melhorar um pouco mais. Sim, então eu vou novamente pressionar o Alt, capturar de novo a cor, não continuem passando aquela mesma cor. Já sempre captura novamente, ó, e vou dar um outro clique ali. Eu não estou clicando, segurando e arrastando. Se você fizer isso aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, ó, muitas das vezes você não vai ter um resultado satisfatório. Aqui até que não deu muita diferença, por quê? Porque toda essa área é muito semelhante na cor. Se não fosse, ele poderia borrar e manchar. Então eu aconselho que vocês pressionem o Alt, capturem a cor devagar e vai clicando sobre a área ali, ó. Perfeito. Então a correção aí foi feita de uma forma simples e fácil com a utilização do carimbo. Poderia fazer aí em qualquer outra área, para tirar pintas, entre outras partes aí, né, da imagem que eu não desejo. Então é uma ferramenta excelente para esta finalidade, você remover pequenas manchas. Se você tiver outras manchas maiores, nós vimos aqui os pincéis de recuperação que trabalham aí, né, com esta modificação. Além do carimbo simples, nós temos aqui um carimbo de padrão, esse eu também não costumo utilizar, é onde ele preenche a área aí com um padrão. Nós estudaremos um pouco também mais depois sobre a criação de padrões. Ó, percebam aqui que nós temos alguns já para serem aplicados, né? Nós vamos trabalhar bastante aí, ainda nesse primeiro módulo, a criação de padrão. Então, se eu pressionar, ó, o pincel, clicar, segurar e arrastar, eu aplico ali aquele padrão, ou seja, aquela pré-definição de cor criada na minha imagem. Então, isso aqui ele não é para edição de fotografias em si, né? É mais para um projeto gráfico, um trabalho gráfico, você está fazendo aí um banner, um panfleto e tal, e quer aplicar esses padrões, né, com uma forma de pincel. Então, porque geralmente ele é aplicado também com a ferramenta lata de tinta. Se eu selecionar ela aqui, ó, ele vai me dar a opção de aplicar uma cor, tá joia? Ou aplicar padrões, que são esses mesmos ferramentas. Só que a lata de tinta, ela aplica a cor em toda a área. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma área fechada, um retângulo, alguma coisa, vamos até fazer aqui de uma forma mais simples. Vou aplicar uma nova camada, isso para que vocês entendam bem aqui o que eu estou dizendo. Vou criar aqui um retângulo nessa nova camada. Deixa eu só afastar um pouquinho o zoom aqui, porque às vezes no meu está mostrando a seleção de forma ali, né, bagunçada, mas na verdade é só a visualização nele mesmo. Se eu colocar, por exemplo, padrão e escolher um padrão desse qualquer, uma vez que eu clicar aqui dentro, toda a área é preenchida com padrão. Vou dar um Ctrl Alt Z para desfazer uma vez. Mas com a ferramenta preenchimento de padrão, eu não preciso então fazer dessa forma. Eu vou clicar, segurar e arrastar, ó, e ele vai preencher somente nas áreas aonde eu desejar ali aquele padrão. Então eu poderia trocar o padrão aqui, ó, fazer mais um pouco de outro padrão. Então é diferente, é só a forma de aplicação aí que muda. É uma ferramenta que não tem nada a ver com carimbo. Ela é um pincel de padrão. Eu creio que esse nome seria um pouco mais adequado aí, né, para esta ferramenta. Então não tem aí muita diferença de um pincel, não. Agora a ferramenta carimbo é totalmente diferente dela.
Aqui nós temos ferramentas, né, de histórico e ferramentas de borracha. Nós vamos continuar então na próxima aula com esse conjunto aqui de ferramentas, trabalhar um pouco mais de ferramentas para que depois nós façamos aí uma outra atividade.